Boa noite. Esperar o pessoal chegar aqui. Graças a Deus. Tá me ouvindo bem, Cristiane Gomes? Tá me ouvindo bem aí? Tá dando para me ouvir bem? Hein, minha esposa querida? Você tá conseguindo me ver? Me ouvir? Sim? Pessoal que for entrando aí, os amigos. For entrando aí, me dá um sinal para que eu possa ver que está tudo ok, para a gente já começar a compartilhar a palavra de Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Dá um sinalzinho aí para a gente ver que você está online conosco aqui nesta noite. Vou esperar mais um pouco. Olha, Deus, dá um sinalzinho aí quem for entrando, quem for chegando aqui nessa live, nessa gravação. Daqui a pouco a gente vai dar uma palavra, falar da palavra de Deus. Alex, é o Alex, é o Leque. Ei, Alex, boa noite, meu querido. Dá um sinal de vida aí para me confirmar que você está. Glória a Deus, louvado seja Deus, o nosso Deus que tudo pode, o nosso Deus que tudo vê. Pai do Senhor, meu amigo, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a sua casa. O Senhor possa te abençoar grandemente nessa nova caminhada que você está. Estamos orando pela sua família, tá? Eu gostaria muito que você desse um alô para mim aí, acenasse com a sua... desse um sinal aí para mim ter a certeza que eu estou compartilhando a palavra de Deus com você nessa noite. Glória a Deus. Aqui está todas as respostas que o nosso coração precisa. Aqui está a direção da minha vida, da sua vida. E não é fácil os dias que nós estamos vivendo, as circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Talvez você não me acompanhe agora ao vivo,
mas depois você vai assistir esse vídeo, você vai poder analisar o que Deus vai falar ao teu coração. Aqui está uma pessoa que tem muitas falhas, que tem muitos defeitos, que está uma pessoa que comete muitos erros, mas que é digno, aliás, que não é digno, né, da misericórdia de Deus, mas o Senhor tem sido misericordioso na minha vida e na sua vida também. Então, quem vai falar é a palavra de Deus. Quem vai direcionar é o próprio Deus através da sua palavra. Então, se você tiver a oportunidade de compartilhar esse vídeo, você compartilha, você marca. Talvez exista uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra de Deus, ouvir uma direção de Deus. E eu tenho certeza que a palavra de Deus muda. Não sei se você está me ouvindo bem, se o som não está atrapalhando. Confirma para mim aí, Alex, você que é mais próximo, está me ouvindo bem? O som, fundo musical não está atrapalhando? Dá um sinal para mim aí, tá tudo certo, tudo ok? Amém? Tá tudo ok, tudo certo, tudo tranquilo? Eu vou abrir a palavra de Deus e vou compartilhar com você a palavra de Deus. E para mim é indiferente você ouvir essa mensagem, essa palavra agora ao vivo, como ouvir depois. O importante é que o Senhor está na direção dessa palavra. Mas vai compartilhando, vai marcando aí quem você conhece, para que o Senhor possa nos dar graça. Claudinei, gente boa, meu amigo, Deus abençoe a sua vida. O Senhor possa abençoar a sua casa, possa te dar saúde, viu, meu amigo? Deus abençoe a sua vida. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, aberta. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 14. O Senhor tem uma palavra nesta noite ao teu coração. Sara Verônica, diretamente de Santa Cruz, Santa Cruz do Rio Pardo, eu estou errado. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Mateus 14, verso 28 ao 33. O Deus que acalma as tempestades da nossa vida. Deus que transforma qualquer situação embaraçosa. O Deus que muda as circunstâncias que estão embaraçadas em nossas vidas. Esse é o Deus que pode todas as coisas. Mateus 14, 28 até o verso 33. Diz assim a palavra de Deus: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, ou imediatamente, Jesus, estendendo a sua mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, acalmou, cessou, parou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém. Essa palavra ela é muito conhecida, ela é muito pregada na igreja, ela é muito compartilhada, mas o Senhor me deu alguma revelação nessa palavra hoje para compartilhar com você que está assistindo agora, que vai assistir posteriormente esse vídeo. Eu preciso compartilhar com você e dizer que muitas pessoas conhecem Jesus Cristo. Aliás, o mundo conhece Jesus Cristo. Na maioria, ou em quase todas as cidades que você for, ou quase todas as pessoas que você perguntar, elas vão dizer que conhecem Jesus Cristo. Se você fazer uma pergunta seguinte e dizer assim: quem é Jesus Cristo? Qualquer pessoa vai dizer: Jesus Cristo é aquele que veio, é aquele que morreu, é aquele que há 2000 anos atrás estava aqui. Outros vão dizer que conhecem um personagem que, quem sabe, talvez nem tenha existido. Talvez seja até um mito, uma fábula. Então, à luz do que as pessoas conhecem, elas têm um pouco de conhecimento a respeito de Jesus. Mas conhecem de uma forma histórica. Conhecem Jesus como uma personagem, vamos dizer assim, alguém que veio, alguém que os meus avós, os meus pais contam. Mas, baseado nessa passagem, nós precisamos entender que Jesus não é só uma personagem, mas que Jesus é o Filho de Deus. Esse Jesus que eu quero compartilhar com você nessa noite, nessa terça-feira, é o Deus que pode mudar a situação da sua vida. É o Deus que te faz acreditar, primeiramente, através da sua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Ele te reveste, ele é o Deus que ilumina o seu entendimento para que eu e você possamos crer que ele pode mudar a sua vida. O Jesus que eu quero te apresentar nessa noite é diferente. Não porque eu estou inventando algo da minha mente. Não. Mas é um Jesus que faz com que as coisas voltem
ao seu lugar. É um Jesus que tem uma história nova para a sua vida. Só que você precisa acreditar. Você precisa crer. E você precisa entender que algumas situações da nossa vida, quem determina é Ele. Ah, não, mas eu entrei nessa situação, eu abracei esse problema, eu fui por aqui e de repente eu caí nessa condição e não consigo sair. Biblicamente, baseado nesse texto, eu posso te provar que algumas situações da nossa vida é Ele quem determina. Por quê? Porque tudo tem um propósito específico. A luta que você está passando, a luta que eu passo, a luta que nós passamos tem um propósito específico. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter multiplicado pão e peixe à multidão, ele compeliu, obrigou os seus discípulos a passar ao outro lado do mar. Ao outro lado do rio. Foi Jesus quem obrigou. Foi Jesus que falou assim, ó, passa para o outro lado. Vai adiante a outra margem. Pai do Senhor, irmã Luzinete, Deus abençoe. Por quê? Porque é na trajetória de levar você para o outro lado que eu e você precisamos aprender que nem só de cantoria vive o homem. Nem só de bebedeira e festa vive o homem. Nem só de comelância vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Mas o que faz eu e você crescer na vida espiritual, é uma mudança. E muitas vezes Ele, o meu Jesus, o seu Jesus, vai fazer com que eu e você saímos da condição que nós estamos e vamos para o outro lado. Ou seja, eu preciso te dizer nessa noite, mesmo debaixo de lutas, de lágrimas, de choro, de tristeza, eu preciso te dizer nesta noite que aquilo que eu e você temos que passar, nós vamos passar. Ninguém vai passar por nós. É eu e você que vamos passar. O nosso Cristo diz que cada um de nós temos uma cruz. Cada um de nós temos uma responsabilidade. Cada um de nós tem um propósito específico a ser cumprido. Então não dá para ficar sentado na cadeira, esperando a vitória cair de paraquedas na nossa frente. Ele vai dizer para mim e para você, é hora de você mudar, passar para o outro lado. Você está entendendo o que eu estou compartilhando com você nessa noite? Talvez a sua mudança vai tirar você da condição de conforto que você está, para te levar para o outro lado. Mas eu quero te dizer nesta noite, mantenha-se firme na direção de Deus. Porque não é eu que estou falando. Foi Ele que pediu para você, ó. Aliás, Ele te obrigou a ir para o outro lado. Mantenha-se firme que Ele está na direção da sua vida. Ele está na direção da sua família.
Ele está na direção da sua empresa. Se você ouviu a voz de Deus, fica calmo, fica tranquilo, coloca os pés no chão, que Ele está te ordenando a ir para o outro lado, porque Ele quer que você cresça. Se você quer tomar posse da sua vitória, se você quer ter a sua vitória baseada na vontade de Deus, acalma o seu coração, fica tranquilo que foi Ele que te mandou para o outro lado. Aleluia. Jesus, despedido das multidões, a Bíblia diz que Ele subiu ao monte a fim de orar. A distância de Jesus aos discípulos que estavam no mar, ela era grande. Só que mesmo Jesus, fisicamente distante dos discípulos, Ele está presente com eles. Ele sabe muito bem o que eles vão passar, porque foi Ele que determinou para a sua vida. É Ele que determina. É Ele que estabelece. Então Ele sabe. Se Ele determinou você ir para o outro lado, Ele sabe que você tem a capacidade de passar para o outro lado. Não importa se você vai chorar, Ele sabe que você começou e que você vai terminar, que você vai chorar, que você vai sofrer, que você vai ficar triste, que você muitas vezes vai até murmurar, mas Ele sabe que Ele te chamou para vencer, que Ele te chamou para terminar isso mesmo que Ele mesmo determinou. Aleluia. Ele sabe, Ele está presente com você, Ele sabe tudo que você está passando. Ele estava orando e sabendo que os discípulos estavam em alto mar numa luta. A Bíblia diz que o barco, verso 24 de Mateus 14, a Bíblia diz que o barco já estava longe. Cerca de muitos estádios. Sabe qual que era a distância da margem até onde os discípulos estavam no mar? Aproximadamente 5 quilômetros. Lá no meio. Lá no meio do mar. E a Bíblia diz que o barco estava açoitado pelas ondas. E o vento, como você já sabe, ele era contrário. É no meio da tempestade. É no meio da minha vida, da sua vida. É no meio da caminhada que o milagre acontece. Então não basta apenas começar. Nós precisamos começar e terminar. Eu queria te dizer que o meu barco está sendo açoitado pelas ondas. Eu tenho certeza que o seu barco está sendo açoitado pelas ondas. E eu preciso te dizer que nós temos algo em comum, eu e você que está me assistindo. Sabe qual que é? É levar a lapada da vida. É levar a surra da vida. É sentir na pele que o vento está contrário. É sentir na pele as lutas. É sentir na pele as dores. É sentir na pele o luto. É sentir na pele a força do desemprego. É sentir na pele a dor de um parente que não consegue se libertar. Sabe o que é isso, meus amados? Isso é lapada. Isso é açoite. E lá no meio, é lá no meio onde ninguém vê, ninguém sabe. É lá no meio. A Bíblia diz
pela boca do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque é no meio que a gente tem que tomar uma decisão de continuar. Não existe decisão de voltar para trás. A decisão é para continuar. A decisão é para seguir em frente. Tá? Você que me ouve. Tá querendo parar? Eu não sei o que está passando na sua vida, mas você está querendo parar, né? O meu Jesus, nessa noite, na autoridade da palavra, ele me manda te dizer assim, ó, não pare, porque aquele que começou a boa obra é aquele que vai terminar a boa obra na sua vida. Não importa se o vento ele está ao contrário. Não importa se você está sendo açoitado, se a sua vida está sendo açoitada pelas ondas, pela circunstância da vida, não importa. O que importa é que Jesus está te assistindo. Mesmo de longe fisicamente, como o texto diz, Jesus assistia os discípulos e eu tenho convicção que Jesus estava orando para que eles terminassem aquela travessia daquele mar. Ele te assiste. Existe um atributo de Deus que é a onisciência, que é a capacidade de investigar o que passa dentro do seu coração. E nessa semana, de domingo até hoje, o seu coração está triste. Você tem falado para você mesmo assim, ó, eu quero parar e eu quero voltar para trás. Só que nesta noite, na autoridade da palavra de Deus, o meu Jesus que está aqui, que é dono dessa palavra, está te dizendo para você assim, ó, continua, não para e prossiga. Vai vir vento contrário, vai vir lapada, vai vir calúnia, vai vir difamação, mas eu, o Senhor, estou te assistindo. Eu sei que você está no meio da tempestade, mas eu estou te assistindo. E pode ter certeza que na hora certa, a solução do problema vai chegar. Ei! A Bíblia diz, pela boca do profeta Naum, capítulo 1, verso 3, que Deus tem um caminho. Sabe na onde? No meio da tormenta. A tormenta que eu e você passamos, a luta que nós passamos, todos os dias da nossa vida, desde quando nós levantamos e vamos dormir, essa tormenta, essa tempestade que eu e você passa todos os dias, a Bíblia diz que Deus tem um caminho por meio da tormenta. Se eu linkar o que o profeta Naum diz, o que o apóstolo Paulo diz, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem, então eu chego à conclusão que eu não posso parar, que eu tenho que continuar, independente do vento, independente das lapadas, independente dos açoites, independente das coisas contrárias, eu tenho que remar. Remar. Por quê? Porque Ele está me assistindo e está ao meu lado através da pessoa bendita do Espírito Santo. Deixa eu dizer para você que Ele está junto com você. Eu e você ficamos tristes, mas através da pessoa bendita do Espírito Santo, Ele está conosco. É por isso que a Bíblia dá ênfase dizendo que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. E o verso 25 me agrada de ver e me deixa feliz, porque a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus aparece lá no meio, andando sobre as águas. Quarta vigília.
Para os judeus, a noite era dividida em 4 vigílias. Primeira vigília, 6 da tarde às 9 da noite. Segunda vigília, das 9 da noite à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 da manhã até às 6 da manhã. Então a Bíblia diz que os discípulos estavam remando a noite inteira. E Jesus chega na quarta vigília. Deixa eu dizer para você que o momento que Jesus chega é o momento que os discípulos estão mais cansados. É porque ele é assim. Quando você começar a cansar e querer desistir, vai ser justamente o momento que ele está chegando para resolver o seu problema, para resolver o problema da sua família, para resolver o problema da sua vida. Essa tempestade, essa luta que você passa, a Bíblia diz que Jesus passa por cima. Jesus está andando por cima dessa situação. Ele sabe quais são os meus limites e os seus limites. É por isso que ele espera você ficar cansado, você ficar exausto. E é justamente no momento que ele chega. Jesus chega no momento mais crítico da minha vida e da sua vida. Deus está mandando te dizer o seguinte, que ele vai chegar no momento mais crítico dessa pessoa que não consegue se libertar das drogas. Ele vai chegar no momento mais crítico dessa pessoa que não consegue se libertar das bebidas. Ele vai chegar no momento mais crítico desse desemprego. Ele vai estar aí, ó, passando por cima e mostrando para você que ele permitiu essa situação para que você aprenda a olhar ele com olhos diferentes. Ei, nós precisamos parar de enxergar Jesus como aquele que concede pão. Jesus acaba de sair de uma multiplicação de pão. Porque ele sabia que o povo queria pão. Hoje, se você abrir a internet, você vai ver pessoas oferecendo pão. Quer um milagre? Vem aqui. É aqui que está o milagre. Pega o sal grosso. Pega a rosa ungida. Ei. Jesus é aquele que te coloca na tempestade e é aquele que te tira da tempestade. Jesus não é só aquele que te fornece pão, é aquele que te coloca na prova e te tira da prova. Para você entender que ele é Deus, que ele é soberano, que ele está no controle da sua vida, que ele está no controle da sua família, que ele está no controle da sua empresa, que ele está no controle dos teus negócios. Eu e você precisamos entender que ele é Deus. E que ele chega no momento que você e eu estamos mais cansados. No momento que eu e você estamos mais exaustos, ele está chegando andando sobre as águas, dizendo assim, ó, eu tenho um caminho no meio da tormenta. Eu sei o que se passa. Qualquer um que está do lado da gente não sabe o que a gente passa. Porém, Jesus sabe. Ele conhece. Ele sabe os detalhes da minha vida e da sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus chega andando sobre o mar, sobre as águas, sabe qual foi a reação dos discípulos? Olharam assim e viram. Ei, aquilo é um fantasma. Por quê? Porque na prova, a gente perde o foco. Então a pergunta que sobra ao meu coração nesta noite é a seguinte: quem é Jesus para você quando tudo vai mal?
Porque quando tudo vai bem, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, Ele é o meu Deus, Ele é El Shaddai, Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê, Jeová Rafa, o Deus que sara, a minha conta está boa, então Deus é bom. Mas eu quero saber quem é Jesus quando a coisa está ruim, quando a coisa está preta, quando a coisa está apertada, quando o vento está contrário, quando as lapadas da vida vêm. Quem é Jesus para você? Um fantasma? Porque até certo ponto Jesus é Senhor, mas depois que a coisa aperta, eu nem sei se eu acredito mais. Eu nem sei se eu vou buscar mais. Ei, você está tirando Jesus do trono e convertendo ele num fantasma. Por causa da prova. É por causa da luta. Deixa eu dizer para você que foi ele que te colocou nessa situação. E é ele que vai tirar. Ele está chegando na sua vida. Tá? Se Deus está falando aqui através da palavra dele, ainda essa semana você vai receber uma resposta. Você vai receber uma direção de Deus clara, concisa. Eu não estou falando de papagaio de internet, não. Eu não estou falando daqueles que ficam falando asneira na internet, não. Deus vai te dar uma resposta clara. Você pode entrar dentro do meu Facebook assim e digitar lá, ó, resposta chegou. A resposta de terça-feira chegou. Sabe por quê? Porque você tem que tirar essa maquiagem que Jesus é alguém que você não conhece. Ele é Senhor da sua vida. Da minha vida. Ele não é um fantasma. Ele não é Maomé. Ele não é esses camaradas com essas ideologias malucas. Ele é o Senhor do céu e da terra. A Bíblia diz que ele é aquele que anda por cima das águas. No livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 2, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas, colocando as coisas no lugar. Está entendendo? Se você está preocupado, deixa eu dizer para você que Jesus está colocando as coisas no lugar. Que quando você estiver mais cansado, vai ser o momento que ele chega. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, não tenham medo, tem de bom ânimo. Por quê? Porque quando eles viram, eles falaram, é um fantasma e começaram a gritar e teve medo. Talvez o teu silêncio, você fica em silêncio. Quando você está no meio das pessoas, você está em silêncio. Mas a tua alma está gritando. A minha alma, ela grita. Sabe? Aqui dentro, e aí dentro do seu coração, a nossa alma, ela grita. Porque aqui, quem aqui vos fala não é um super-homem. Aqui tem falha, aqui tem defeito, aqui tem medo. E quem de nós não já gritou, Senhor, cadê o Senhor? Cadê tu? Entra nessa solução agora, Jesus. Resolve esse problema agora, Jesus. E ele está falando assim, ó. Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Ei, é ele. Não tenha, eu estou todo arrepiado. É ele, não tenha medo. Acredita, tira essa capa que Jesus é um fantasma e coloca ele como Senhor e Salvador da sua vida, que ele está chegando agora através da pessoa bendita do Espírito Santo, aí na sua família, aí na sua casa, pertinho de você, e está te dizendo assim, ó, tende bom ânimo, anima-te, sou eu, não tenha medo. Eu sei que você está gritando, eu sei que o barco está sendo açoitado, mas eu quero te dizer nesta noite, tem de bom ânimo. Creia, acredita, fica firme. Nós precisamos
precisamos conhecer Jesus de uma forma diferente. Estão banalizando o Evangelho, estão falsificando o Evangelho, estão enganando o povo com tanta asneira na internet. Palavra. Sabe o que gera vida? Palavra. Sabe qual que é a palavra essa noite? Tem de bom ânimo. Sou eu. Não temais. Eu te coloquei nessa situação e eu vou te tirar. Fica tranquilo. Eu só quero que você muda o jeito de olhar para mim. Para de ver eu como um fantasma, como alguém que não resolve nada. Eu não sou esse fantasma só do final de semana na igreja. Essa casca, essa imaginação que a gente cria, que Jesus está só lá no final de semana da igreja. Não. Jesus está com você todo o tempo. Quem disse isso não foi eu. Quem disse isso foi ele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, segura aí. Nessa noite ele te diz, tende bom ânimo. Pedro, quando vê e escuta a voz, Mateus 14, 28, a Bíblia diz que Pedro diz assim, Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ou me chama para ir ter contigo. Não, se for você, Jesus, me chama. Eu quero ir aí ter um encontro contigo. Você sabe o que eu aprendo aqui nesse versículo? Que Pedro, ele quer ter uma experiência nova. Ele quer sair da condição que ele estava. Ele quer sair da tempestade. Pedro, ele quer fazer o que ninguém faz. Você já viu alguém andar sobre as águas? Eu nunca vi ninguém andar sobre as águas. Então Pedro quer fazer algo que ninguém faz. Sabia que Pedro quer fazer algo sobrenatural? O problema não está em Jesus. O problema está em nós. Você quer fazer algo sobrenatural? Você quer fazer algo que ninguém faz? O problema não está no Cristo. O problema é se nós vamos ter fé para fazer o que ninguém está fazendo. Se nós vamos fazer a diferença. Jesus disse, você quer, Pedro? Então vem. Vem. Você quer fazer o que ninguém faz, Pedro? Vem. Você quer sair da circunstância natural que você está e fazer o que ninguém está fazendo? Vem, Pedro. Vem. A Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, tirou o pé do barco e colocou na água. Quando ele desce do barco, imagino eu que ali, naquele momento, todas as possibilidades se esgotam. Porque o que impedia que Pedro afundasse era o barco. Mas Pedro tem fé, porque a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Mas não importa, o importante não é começar e parar. O importante não é começar e ficar no meio. O importante é começar e terminar. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Então, se você quer viver o sobrenatural de Deus, deixa todas as possibilidades de lado e coloca o pé na água. Quer viver o que ninguém está vivendo? Mantenha o foco. Desce, vai encontrar com Jesus. Ele não é um fantasma, não. Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. A Bíblia diz que quando Pedro desce, ele vai. E quando ele vai, acontece uma coisa estranha com Pedro. Adivinha qual coisa estranha que é? É o que acontece comigo e com você todos os dias. Porque todos os dias eu e você queremos viver o sobrenatural, todos os dias a gente quer experimentar uma vitória, todos os dias a gente deixa todas as possibilidades de lado e exercita fé.
Mas quando a gente vai no caminho da vitória, como foi Pedro, acontece uma coisa estranha com Pedro. E eu vou te dizer qual que é. A Bíblia diz que Pedro, reparando, verso 30, reparando, algumas traduções vão dizer olhando a força do vento, ele teve medo. Sabe o que Pedro fez? Tirou o olho do foco. Tira o olho do foco. O foco está ali, ó. O foco, o propósito. Qual que é o propósito? Jesus Cristo. Pedro tira o olho do foco e coloca o olho nas circunstâncias que estavam ao seu redor. Ele sentiu o vento forte. Ele sentiu. Tira o olho do foco e sente o vento forte. Por que nós afundamos? Porque nós tiramos o olho daquele que resolve todos os problemas. As circunstâncias, elas passam, mas o propósito permanece. Então, nessa noite, o meu Jesus, o seu Jesus, diz assim para mim e para você: mantenha o foco. É que você está prestando muita atenção à tempestade. Tira o olho da tempestade, coloca o olho em Jesus. A tempestade, ela vai passar. Você já viu alguma tempestade que fica para sempre? Não existe. Ela vem e passa. Mas Jesus, aquele que está aqui comigo e com você aí, esse permanece para sempre. E ele te diz assim, ó, permaneça na minha presença, fica firme e mantém o foco. Deixa todas as circunstâncias do lado. Porque foi você que quis viver o sobrenatural. Foi você que quis ter um encontro comigo diferenciado. Foi você que quis fazer o que ninguém está fazendo. Então, se você quer fazer o que ninguém está fazendo, tira o olho da tempestade. E olha para mim. Só que ele permaneceu olhando, teve medo e começou a afundar. Quando ele começa a afundar, ele diz assim para Jesus. Ele grita, Senhor, salva-me. Pediu socorro na hora certa. Você sabia que se nós ligarmos para a ambulância por resgate agora, por mais rápido, por mais veloz que eles sejam, ainda vai demorar um tempo para ele chegar aqui, ou aí. Mas Pedro clamou, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus estava prontamente com a mão estendida. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite? Eu quero ver você viver o sobrenatural. E se você não conseguir, eu estou aqui pronto para te pegar com a minha mão direita. A Bíblia diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você pode ter certeza, desce do barco e vai andar. Mantenha o foco. Se você não conseguir, ele vai estar ali, com a mão direita ali, pronto. Você não vai afundar. Salva-me, Pedro diz. Pedro pede socorro. Jesus estendeu as mãos porque ele pediu socorro. Agora tem pessoa que afunda e não pede socorro. Se afunda nas drogas, se afunda na bebida, se afunda na prostituição, se afunda na pornografia e não
pede socorro. Se eu e você pedirmos socorro, Ele está ali. Não temas que eu estou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te esforço com a destra, com a direita da minha justiça. Ele está pronto. É nós que não estamos prontos, mas Ele está pronto para socorrer, como Ele socorreu Pedro. Clama. Clama que Ele está pronto. Se você não está aguentando essa situação, pede socorro. Não, mas eu estou falando nas redes sociais. A rede social não adianta. Não, mas eu estou falando com o meu tio que tem dinheiro. O seu tio não vai resolver. Eu estou falando com a minha cunhada. A sua cunhada não vai resolver. Eu estou falando com o meu patrão. O seu patrão não vai resolver. Porque você está afundando numa situação que é só a mão de Jesus que vai te tirar. Tem situação que é só a mão de Jesus que tira. A mão do homem não tira. A mão do homem não consegue, mas a mão de Jesus, essa tira. E essa mão que está prontamente para mim e para você, estendida. A Bíblia diz que Jesus falou para Pedro: Pedro, você é um homem de pequena fé. Sabe por quê, Pedro? Porque você duvidou. O coração não pode habitar fé e medo. O coração tem que habitar fé. Entendeu? Então, nessa noite, Jesus está falando assim, abre o seu coração que eu vou entrar dentro do seu coração, vou tirar o medo na minha mão, que está pronta para tirar o medo do seu coração. E vou colocar fé. Porque você é ousado. Você quer viver o sobrenatural. Só que eu sei que muitas vezes você cai. Você não consegue. Você começa a afundar. Mas não importa. Eu tenho o domínio de tudo. É eu que acalmo o vento, a tempestade. É eu que estou prontamente a te colocar no lugar certo. A Bíblia diz que ele tira, sobe os dois no barco, o vento para o vento, viu? Quando Jesus chega, o vento para. Jesus chegou, parou o vento. Sabe por quê? Porque Ele é o que começa e o que termina. Quando ele sobe no barco, os discípulos olham para ele e falam assim: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Nós estávamos enganados. Nós achávamos que era um fantasma, mas não. Tu és o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer tirar a mentalidade, a visão que você tem dele errado e transformar o seu entendimento para você aprender a enxergar que ele é o Filho de Deus. Que ele não é qualquer um. Ele é o Deus da minha vida e da sua vida. E tudo que muda na nossa vida é uma experiência. Você aprendeu até hoje que Jesus é aquele que só te dá pão. Mas Jesus é aquele que acalma a tempestade. Jó diz assim, em Jó 42, eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas depois que eu passei pela tempestade, o Senhor me deu a mão, eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Então a tempestade, meu amigo, é para você enxergar Jesus de uma forma diferente. Daqui para frente, eu e você vamos enxergar Jesus como aquele que acalma a tempestade, como aquele que muda a situação, resolve. Se eu e você amanhecer amanhã para resolver os nossos problemas, nós não conseguimos resolver nada. Mas se nós colocarmos aqui, na mão dele, que está pronta, ele vai resolver. Aí onde você está, por gentileza, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e orasse comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar a Ti essa pessoa que me acompanhou até aqui. Sou grato pela vida dela. Pedir ao Senhor que
Entra com providência na vida dela, que o Senhor liberte o entendimento, que o Senhor mude o pensamento, para que possa entender que o Senhor é o Deus que abre portas, o Deus que fecha a porta, o Deus que permite a tempestade, o Deus que acalma a tempestade. Nós somos falhos, somos de carne, somos pequenos, mas o Senhor é o Deus que está pronto para resolver a nossa situação. Senhor, aumenta a nossa fé. Nos dá um coração disposto para acreditar que o Senhor pode mudar todas as coisas. Eu peço e intercedo por essas pessoas que estão me assistindo agora e que posteriormente vão assistir esse vídeo. Eu te peço, não no meu nome, mas no nome de Jesus Cristo, que vive contigo e reina para todo sempre. Amém. Obrigado, Deus abençoe por você estar comigo até aqui. E eu sou grato a Deus pela sua vida. E não se esqueça, acredite que Ele acalma a tempestade. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Até uma próxima oportunidade, querendo nosso Deus.